Jeremias 29:1 diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportará de Jerusalém, ou seja, tirou de Jerusalém e levou para a Babilônia. Verso 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, artífices foram deportados de Jerusalém para Babilônia. Verso 3. Ele enviou a carta para o intermédio de Eleasa, filho de Safã, Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, verso 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para... Quem está falando aqui? É Deus falando. Verso 5: construam casas e habite nelas, plante jardim, coma dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Verso 7: busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. Quem está falando aqui? Deus. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Quantos anos são? Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Este lugar aonde? Jerusalém. Verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Verso 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispensei, e os trarei de volta para o lugar onde deportei, diz o Senhor. Amém? Senhor Deus, nós oramos e nós te pedimos que a nossa mente e o nosso coração se abra, que a tua palavra fale em nosso coração e a nossa mente, e o nosso espírito testifique a sua palavra. Senhor, nós oramos por esta casa, oramos por este lugar e pedimos, Pai, que nada aqui atrapalhe com que a tua palavra seja clara aos nossos corações, que nenhuma distração venha impedir com que os meus irmãos entendam e compreendam, Senhor, independentemente de quem aqui está, por mais, às vezes, por faltar entendimento bíblico, Senhor, não venha, em nome de Jesus, venha compreender a tua palavra, venha entender a tua palavra. Em nome de Jesus, que seja clara aos nossos corações, que seja clara a nossa vida, para que assim, Senhor, nós possamos aplicá-la, para que assim nós possamos vivê-la. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, qual que é o contexto de Jeremias? Jeremias, para quem não sabe, ele era um sacerdote, e era um sacerdote que viveu e trabalhou nas últimas décadas do Reino do Sul. Lembra que os reinos foram divididos, Reino do Norte e Reino do Sul. Então Jeremias, ele viveu e trabalhou nos últimos
anos do Reino do Sul, em Jerusalém. E Jeremias, além de ser era um sacerdote, Deus o chamou, e o chamou para ser o quê? Um profeta. Então Deus chama Jeremias para ser um profeta para quem? Para Israel e para todas as nações. Está claro aqui em Jeremias. Só que a sua mensagem principal, ela tinha um alvo. Qual que era o alvo da mensagem do profeta Jeremias? Israel. Deus levanta ele para ser profeta em Israel, para o povo de Deus. E também Deus o levanta para ser profeta às nações. Só que o que nós vamos ver aqui, a sua mensagem principal na carta de Jeremias, e isso você vai ver desde o capítulo 1 até o capítulo 24, é para o povo de Israel. É para o povo de Deus. O alvo era o povo de Deus, o povo que Deus tinha feito aliança, o povo que Deus tinha escolhido para si e para o glorificá-lo. Então a mensagem ao povo de Deus, que Jeremias tinha para o povo de Deus, para os israelitas, ela não era boa. E por que não era boa? Porque os israelitas estavam vivendo uma vida que desagradava a Deus. Os israelitas estavam vivendo umas práticas que não estavam agradando a Deus. Israel tinha quebrado a lei de Deus. Lembra que Deus tinha feito uma lei com o povo dele, depois que libertou do Egito, feito uma lei dizendo que eles deveriam obedecer os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos, cuidar dos órfãos, cuidar da viúva, cuidar dos estrangeiros, amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer ídolos para si. Só que tudo isso não era a realidade desse povo que Jeremias estava falando. Eles tinham quebrado a lei de Deus, eles cultuavam a Deus no templo. Olha que coisa louca. Eles cultuavam a Deus no templo, eles faziam o que tinham que fazer no templo, adoravam a Deus, oferecia sacrifício, fazia a liturgia, que muitas vezes, muito crente faz. Vem à igreja, participa da igreja, só que depois que sai da igreja, ele vive a sua vida naturalmente, normal. Quebra a lei de Deus, quebra a aliança com Deus, não honra a Deus e não ama o seu próximo. E essa era a realidade desse povo. Eles quebraram a aliança de Deus, cultuavam a Deus pela manhã e à tarde adoravam ídolos, adoravam outros deuses. E se você ler a carta de Jeremias, você vai ver que muitos desses estavam oferecendo criança ao deus Moloque. Então, irmão, a realidade que eles estavam vivendo não era a realidade que Deus queria que eles vivessem, em obediência, em amar a Deus, em amar o próximo. Pelo contrário. E você pega um povo, irmão, olha que coisa louca. Um povo que cultuava a Deus. Não era um povo ignorante. Não era um povo que deixava de ir no templo, não. Era um povo que sabia o que Deus queria, o que Deus amava. Era um povo que conhecia a lei de Deus, que era instruído na lei de Deus. Só que ao sair do templo, eles faziam tudo ao contrário. A idolatria. Ofereciam crianças ao deus Moloque. E isso trouxe ira ao coração de Deus. Isso fez com que Deus olhasse em eles de uma forma justa, no sentido de Deus trazer justiça, Deus fazer justiça no meio deles. Porque eles estavam quebrando a lei de Moisés, eles estavam deixando de cobrir as exigências da lei para com Deus e para com o próximo. E isso fez com que o nosso Deus, o Deus dele, usasse Jeremias do capítulo 1 ao capítulo 24. Se você pegar ali em Jeremias 25, capítulo 3, Jeremias vai falar que passou 23 anos falando para ele. Irmão, presta atenção, 23 anos ministrando para o povo de Deus, dizendo: o que vocês estão fazendo é errado, o que vocês estão fazendo está desagradando a Deus, vocês estão quebrando a aliança com Deus, vocês não estão vivendo as exigências da lei, vocês estão andando segundo o seu coração. 23 anos ministrando ao coração daquele povo. Jeremias 25, 3. Por isso que às vezes nós pastores precisamos compreender, e você também precisa compreender,
Às vezes nós vamos passar a nossa vida inteira aqui falando e batendo e dizendo ao coração de muitos pecadores que ainda estão mergulhados no pecado, que estão vivendo uma vida que desagradam a Deus. E às vezes nós vamos fazer isso a nossa vida inteira, porque Jeremias passou 23 anos falando. Dizendo ao pecador, você está errado. Dizendo ao imoral, você está errado. Dizendo ao adúltero, você não pode adulterar. Dizendo àquele que não ama o teu próximo, precisa amar o teu próximo. E nós vamos passar a nossa vida inteira assim, irmão. E você precisa entender que nem todo mundo é como você, que tem essa consciência, que tem a ação do Espírito Santo na tua vida, trabalhando. Porque às vezes nós olhamos por irmão e a gente diz, pô, mas é velho de igreja e não muda de vida. Porque não se converteu ainda. Então louve a Deus porque você entendeu isso, porque o Espírito Santo está te moldando, está trabalhando em você, está transformando você. Louve a Deus por isso. Não olhe por irmão, não olhe para você e agradeça a Deus pelo que Deus está fazendo na tua vida. Porque talvez essa pessoa vai passar anos e anos ouvindo. Só que uma hora o Espírito de Deus vai abrir o entendimento, vai abrir o coração e vai transformar essa pessoa. E o que nós precisamos orar? Senhor, abra o entendimento do meu irmão, abra o entendimento da minha irmã, abra o entendimento do meu marido, esposa, filhos, pai, mãe, seja lá quem for, dizendo, Senhor, que ele te conheça, que ela te conheça, se revele a ele, se mostre a ele, mude o coração dele. Quem está entendendo? Não cabe a nós. Jeremias ficou 23 anos falando, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Se arrependeram? Não. 23 anos ministrando, os exortando, dizendo que Deus faria justiça se eles não parassem, mas eles não se converteram. Jeremias tentando trazer eles ao arrependimento por 23 anos. Tentando trazer eles, dizendo, olha, acordem. Se vocês não acordarem, Deus vai fazer justiça. Se voltem para Deus. Mas, irmãos, não se voltaram para Deus. 23 anos os exortando. 23 anos ministrando arrependimento. Eles não ouviram o profeta Jeremias. E aí então, no capítulo 25, olha que loucura. Do capítulo 1 ao capítulo 24 é só exortação. Agora, no capítulo 25, Jeremias ele libera uma sentença ao povo de Deus. Fala, Deus está dizendo, já que vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram dar crédito à minha mensagem, a mensagem do nosso Deus. Então Deus está liberando uma sentença, um juízo. Deus vai fazer justiça no meio de vocês. Ele diz no capítulo 25 que Deus estaria mandando a nação babilônica. Irmão, a nação babilônica venceu os persas. E os persas eram guerreiros, hein, irmão? Então a nação babilônica não era qualquer nação, não. Eles eram um povo destruidor, eles eram um povo guerreiro. Aonde eles iam, eles conquistavam. Não era maior do que o povo de Deus, porque o povo de Deus tem um próprio Deus ao seu favor, amém? Mas comparando as outras nações, a Babilônia, irmão, tinha um exército doido, mas doido para matar. Então o que Deus faz? Primeiro reinado de Nabucodonosor, Deus levanta, a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de servo. Deus levanta Nabucodonosor como seu servo para disciplinar Israel. Ele pega o pior exército da época e fala assim, vocês vão fazer o que eu quero que vocês façam. Vocês vão invadir Jerusalém, vocês vão conquistar Jerusalém, vocês vão destruir Jerusalém. E essa é a profecia de Jeremias, dizendo, já que vocês não quiseram ouvir Deus, Deus vai trazer justiça. Deus vai fazer com que a Babilônia, os babilônicos, invadam Jerusalém, destrua Jerusalém, leve o seu povo cativo para a Babilônia. Essa era a sentença de Jeremias. Deus estava montando um plano, irmão, presta atenção. Deus estava montando um plano para disciplinar o seu povo. E dentro desse plano, Deus tinha um tempo. Qual que era o tempo que o povo ficaria na Babilônia? 70 anos. Então Deus monta um plano dizendo assim, peraí, eles não querem se arrepender, eles não querem me ouvir, então eu vou montar um plano aqui. Eu vou fazer algo
para com eles. E esse algo que eu vou fazer com eles tem um prazo de validade. 70 anos cativo na Babilônia. Esse era o tempo que o povo de Deus iria ficar cativo. E o texto, irmão, que nós lemos, e aí a gente já entra no texto agora. Essa carta que Jeremias escreve para os que já agora tinham sido levados. Eles já tinham sido levados. Os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, levaram cativos, crianças, mulheres, levaram pessoas, homens para a Babilônia. Ficaram resquícios, ficaram alguns em Jerusalém. E aí agora o povo está na Babilônia, não mais em Jerusalém, não tem mais o templo, não tem o lugar de adoração, não tem mais como cultuar a Deus. Agora eles estão na Babilônia. Eles estão diante dos ídolos, da idolatria, diante da imoralidade, estão cativos, estão presos lá. Então dentro dessa carta, Jeremias ele traz informações fundamentais para aquele povo que estava preso na Babilônia. Vamos para o texto, verso 4. Quais são essas informações? Do verso 1 ao verso 3, ele vai falar que escreveu a carta, ele vai falar aqueles que estavam presos na Babilônia. E aí, o verso 4, a carta diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, ou seja, todos que estavam presos, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Irmão, vamos lá. Primeiro, o que nós vemos aqui? Quem levou o povo de Deus para a Babilônia? Foi Nabucodonosor? Quem permitiu que isso acontecesse? Deus. O inimigo veio aqui, destruiu tudo, tomou a gente, levou a gente. Oh Deus, não, eu estou permitindo que isso aconteça. Quem está entendendo? Deus permitiu que isso aconteça. E Deus está dizendo, eu fiz isso. Eu usei Nabucodonosor para fazer isso. Eu usei ele, o rei da Babilônia, o rei da Babilônia, para fazer isso com o meu povo. Irmão, isso é loucura. Como Deus usa o inimigo para poder cativar os seus filhos. Como Deus disciplina o seu povo por meio dos inimigos. Querido, isso é soberania de Deus. E Deus faz essas coisas. Deus tem controle sobre todas as coisas. E é isso que Ele quer dizer aqui. Eu fiz isso com vocês. Eu deportei vocês. Eu tirei vocês de Jerusalém e eu levei para a Babilônia. O que isso nos ensina? Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Deus está no controle de tudo que vivemos quando nós andamos segundo a tua vontade, ou também quando nós vivemos uma vida de rebeldia. Deus está no controle de todas essas coisas. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem trabalha para o bem do seu povo. Ele está dizendo, foi eu. Não, foi eu fiz isso. Deus é soberano. Deus está no controle da nossa vida, irmão. E aí, vamos para o verso 5. Ele diz, construa casas e habite nelas, plante jardins e coma dos seus frutos, casam-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e dê suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Continua o texto. Busquem a prosperidade da cidade, para o qual eu deportei. Mais uma vez Deus falando, para o qual eu deportei. E orem ao favor delas, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não dei... Aí, vamos parar por aqui, verso 7. Do verso 5 ao verso 7, o que Deus está falando? Fala assim, queridos, vocês estão achando que eu vou resolver isso aí de um dia para o outro? Vocês estão achando que só porque agora vocês estão pressionados, vocês estão vivendo cativo na Babilônia, agora vocês estão começando a clamar, a cair em si, que eu vou resolver isso só porque você caiu em si agora? Eu determinei um tempo,
Eu estipulei um tempo. Eu disse para vocês por meio do meu profeta Jeremias o quanto isso iria custar a vocês. E vocês não me ouviram em 23 anos. E você quer que eu resolva a sua vida de um dia para o outro? O tempo é 70 anos. Então, queridos, faça a casinha aí, construa seus lares. Pega as suas filhas, dê em casamento, casem-se, tenham filhos. O que ele diz no texto? Tenha filhas. Ele está mais dizendo aqui: multiplique-se e não diminua, ou se diminuam. Deus não queria que o seu povo, irmão, diminuíssem. Pelo contrário, Ele queria que o seu povo tivesse mais filhos, crescessem. Porque Deus não está olhando a crise. Presta atenção aqui, irmão. Deus não está olhando a crise. Deus não está olhando o cativeiro. Deus está olhando o futuro, lá na frente. Você está entendendo? Porque tem muito casal hoje que não quer ter filho porque olha a crise, olha o agora. Léo e da Ciara. Vai ter filho, hein? Tenha filho. Quem não tem filho aqui, tenha filho. Casa, tenha filho, irmão. Nós olhamos o quê? Ter filho hoje é difícil. Ter filho hoje é complicado. Olha o Fábio e a Adriana, adotando 3. Nunca tiveram um assim de sangue, mas estão adotando 3. E imagina, você olha para a crise hoje e você diz: não tem como não. Tem, porque não é a crise, é Deus. Não é sobre a circunstância, é o que Deus está fazendo, é o que Deus está operando. Então o que Deus está falando para esse povo? Vocês estão cativos, vocês estão presos, só que vocês não vão diminuir não. Vocês vão ter filho. E eu vou dizer mais. Vocês vão construir morada aí, mas na Babilônia eu vou morar na Babilônia. Na Babilônia. Tá uma discussão agora, presta atenção, aqui na internet. Eu acho que o André Valadão postou esses dias dizendo assim: olha, se o seu filho não está preparado para ir para a universidade, não mande ele. Irmão, às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo. Por quê? Porque é claro que é o pai quem vai decidir a maturidade do filho, a maturidade espiritual. Mas, irmão, nós precisamos confiar no poder de Deus, na graça de Deus. Cabe aos pais ensinar o caminho aos filhos. Cabe ao pai ensinar os fundamentos da fé. Cabe aos pais a fazer o seu papel. E aí, quando eu entendo que o meu papel foi feito, está sendo feito, e o meu filho agora tem entendimento, o que é andar com Deus, o que é imoral, o que não agrada a Deus, o que agrada, compete agora a Deus, não é a mim. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos às vezes tirando os nossos filhos do lugar que Deus quer que eles estejam. Porque Deus está falando: construa casa, vocês vão ficar na Babilônia. Vocês vão ter filho na Babilônia, vocês vão ter família na Babilônia. Vocês vão viver na Babilônia por 70 anos. E eu não quero que vocês diminuam, eu quero que vocês cresçam. Porque eu não olho a crise, eu não olho o momento, eu olho o futuro. E Deus ainda diz no verso 7: busque a prosperidade da cidade para o qual eu deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Irmão, tem muito crente torcendo para o Brasil dar errado. Tem muito crente amaldiçoando o Brasil. Talvez por causa do governo, não sei. Isso na época do Bolsonaro era a mesma coisa, porque nós temos o extremista esquerdo e direita. Então muito crente não vai agradar. E político não agrada a ninguém também. Ele faz o que eles querem, eles olham somente para eles. Mas nós estamos amaldiçoando o Brasil, independentemente de governo. Só que o cristão não foi chamado para amaldiçoar. Deus está falando: busque a prosperidade da cidade. Mas eu vou fazer a Babilônia prosperar? Eu vou orar pela Babilônia? Vai. Porque a prosperidade dela depende de vocês. Quem está entendendo? Então não amaldiçoe o Brasil, irmão. Não amaldiçoe a cidade de São Paulo. Senhor, abençoe o nosso Brasil, independentemente de quem está no governo. Senhor, abençoe a cidade de São Paulo, independentemente de quem está no governo ou quem vai vir agora nesse ano. Abençoe. Em nome de Jesus, nós fomos chamados para abençoar. Está entendendo, irmão? Vai ter filho na Babilônia. Vai morar na Babilônia. Vai servir lá na Babilônia. Vai orar pela Babilônia. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. E aí ele continua, vai para o verso 8.
O verso 8 ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês o enganem. Presta atenção, hein? Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Quem estava encorajando os profetas a terem sonhos? O povo. Ei, vê aí se Deus vai revelar alguma coisa para você sobre nós. Sabe aquela pessoa que vai nos profetas, que diz que é profeta, que diz que tem revelação, que diz que tem sonho, que vai lá naquele irmãozinho ou naquela irmã dizendo assim: ó, o que Deus tem aí para me revelar? Ou talvez busca de igreja em igreja, está buscando na igreja dom. Aqui vai vir um profeta que vai revelar seu CPF, seu CNPJ, seja lá o que for, ele vai vir, venha. E a gente vai. A gente não, nós não, amém, irmãos? Nós não, nós confiamos na palavra de Deus, no plano de Deus. Mas tem irmãos que vai atrás de profeta sim. Tem irmão que faz pix na internet por profeta sim, dizendo: ó, faz um pix aí. Quem aqui já viu isso na internet? Você já viu, irmão? Faz um pix aí que eu vou revelar tudo sobre a tua vida. E muitos crentes estão pagando por isso. Muitos crentes estão dando dinheiro por isso, porque querem revelações, querem mudar o plano de Deus. E o diabo, sabendo disso, ele se aproveita. Ele diz aqui: os sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando o quê? Mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Irmão, olha aqui. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sabe o que Deus está fazendo aqui por meio do profeta? Deus está combatendo as falsas profecias que os israelitas estavam recebendo. Sabe qual que era a profecia que eles estavam recebendo? Ó, vocês estão aí na Babilônia, fica tranquilo que não é por muito tempo não. Ó, irmão, você está nessa luta, você está nessa peleja, fica tranquilo que Deus me mostrou que não é por muito tempo. Irmão, ó, você está passando por isso, né? É só você ir lá na Conde, você vai ver um monte de profeta lá. Você vai ver, quem já foi na Conde? Vai ver um monte de profeta na rua. Ó, Deus está me mostrando isso aqui, dizendo que isso aqui. Irmão, todo mundo tem problema. Tem ou não tem? Quem tem dívida aqui? Só eu. Dizendo: ó, Deus está mostrando que seu problema financeiro, ó, Deus vai reverter isso aí, viu, irmão? É questão de tempo, viu? Irmão, se eu quiser ser um profeta de Deus, eu sou um profeta de Deus. De Deus não, né? Deus diabo, né? Que falar o que não é de Deus, não é de Deus. Então, se eu quiser ser um profeta, como esses aqui que aqui estavam, eu sou, irmão. Você pode ser. É só dizer: Deus está me mostrando, Deus está dizendo. E você fala o problema, dizendo: ó, Deus está te livrando da cova. Deus, eu vi uma sepultura, eu vi um caixão, e Deus está dizendo que tá dando um livramento para você hoje. Aleluia. Aí o irmão chora e cai na lágrima. Quem já recebeu essas profecias aí, irmão? Ó, irmão, Deus está dizendo que essa fase difícil na tua vida, irmão, é só olhar para a tua vida, tudo está difícil, irmão. Ou a maioria das coisas está difícil. Se não é financeiro, é o trabalho. Se não é o trabalho, é a família. Se não é a família, o filho. Se não é o filho, é o marido. Irmão, vocês estão entendendo, irmão? Para vocês não caírem nessas falácias, nessas profecias que não vêm de Deus. Porque a Bíblia está dizendo: eles estão profetizando mentiras em meu nome. Nem tudo em nome de Deus é de Deus, amém, igreja? Pelo amor de Deus, irmão, para de acreditar em tudo que é de Deus. Não, eu vejo você prosperando, eu vejo você com um negócio, eu vejo. Deus falou, Deus testificou no teu coração, Deus trouxe paz no seu coração, então amém, é de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa. Deus pode usar, amém. Mas Deus usa os seus servos e servas, fiéis à sua palavra. Deus usa homens e mulheres com o joelho no chão. Amém, irmãos? Deus está combatendo a falsa profecia. Não, fica tranquilo. Jeremias falou que vai durar quanto? 70 anos. Não, no máximo é 2 anos.
Fica tranquilo que é 2 aninhos, você vai passar essa crise, e essa crise você vai melhorar de uma forma, Deus vai restituir, Deus vai dar em dobro para você, aleluia, glória a Deus. E aí passou 2 anos, veio? Não veio. Aí você faz o quê? Ô Deus, você falou que era 2 anos, Deus. Já são 5 anos, eu estou na mesma pindaíba. Pô Deus, E aí o diabo vai roubando a tua fé. Vai roubando, dizendo, não, Deus me frustrou. Deus falou tantas profecias e não se cumpriu. Irmão, eu já falei aqui, se eu e a pastora desse crédito em toda a profecia que a gente recebeu, irmão, a gente estava, nem no Brasil estava mais, estava na Europa, pregando na Europa, ganhando dinheiro, irmão. E com a igreja enorme. Amém? Não, vocês não vão sair em 2 anos. Olha para o texto. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz no verso 10. Vai lá. Assim diz quem? Verso 10. Assim diz o Deus falando. Quando se completar os 70 anos da Babilônia. Quantos anos, irmão? Era 2? Era 5? Era 70 anos da Babilônia. Deus falando, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Este lugar aonde? Jerusalém. Presta atenção aqui, Deus está falando, é 70 anos, eu estou falando. Eu, o Senhor, estou dizendo a vocês. Não é profeta, não é esses falsos profetas que vocês estão procurando. Eu, o Senhor, estou falando. É 70 anos, irmão. Você precisa ouvir a voz do Espírito de Deus. Você precisa ter discernimento do Espírito para receber a voz de Deus por meio de alguém. Você tem que entender que a profecia ela tem que testificar com o teu espírito para dar crédito. Deus falando, não. O tempo que eu estipulei a vocês vai ser 70. Ou seja, vocês terão que passar por isso. E não é no seu tempo não. Não é o tempo que vocês estão procurando. É no meu tempo. E quando o meu tempo se cumprir, eu vou fazer o quê? Aí eu vou cumprir a minha promessa. Deus cumpre a sua promessa quando o seu povo está disposto a cumprir o tempo de Deus. Eu vou repetir. Deus cumpre a sua promessa quando o povo dele está disposto a cumprir o tempo dele. Qual que é o tempo de Deus para o que você está vivendo? Viva, aceite, receba. Peça a força de Deus, peça a graça de Deus, peça a ajuda de Deus. E diz, Senhor, eu não sei quanto tempo, eu não sei até quando eu vou suportar isso, essa situação, essa entrave, essa circunstância, mas eu estou disposto a obedecer. E eu sei, Senhor, que quando o seu tempo acabar, a sua promessa vai se cumprir. Deus tinha uma promessa para o povo dele. E sabe o que nós aprendemos aqui, irmão? A passar pelo processo que Deus permitiu que nós passamos. Mas primeiro, você precisa entender o que ele diz no verso 4. O que ele diz no verso 4? Eu fiz isso com vocês. Eu estou os levando para esse lugar que onde vocês estão. Eu te coloquei aí, irmão. Aonde você está é onde Deus quer que você esteja na maioria das vezes quando você caminha com Ele. Porque tem escolhas, eu sempre repito isso aqui. Tem lugar que você está porque você escolheu estar lá. Amém, irmão? Mas quando você vive uma vida íntegra, sincera, temente a Deus, quando você é alguém que caminha com Deus, que obedece, que se esforça pelo Espírito de Deus a obedecer os seus mandamentos, e você entra em situações que você não entende, não compreende, que você não consegue explicar, eu sempre falo aqui sobre isso, você entende que é Deus trabalhando na tua vida. Você olha para o lado e diz, Senhor, eu não sei por que está acontecendo, eu te amo acima de todas as coisas, eu tenho sido obediente aos seus mandamentos, eu tenho me esforçado para fazer aquilo que é certo, eu tenho trabalhado, eu tenho feito o que eu tenho que fazer, Senhor, mas por que eu estou vivendo isso? Aí você entende que Deus tem um plano para a tua vida, Ele está fazendo algo. Agora, tem pessoas que estão onde estão porque escolheram estar. Estão colhendo do que plantaram.
Eles estavam colhendo do que plantou. E mesmo você plantando, Deus é tão misericordioso que Deus tem um plano nisso. Olha que coisa linda, irmão. Aí nós vamos entender o verso 11. Agora você nunca mais vai usar Jeremias 29, 11 para falar de bênção. Você nunca vai abrir mais esse texto isolado, porque agora você entende o verso 11. E o verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe o que Deus está falando aqui? Está falando para um povo que estava acreditando em profecias, falsa esperança. Deus está falando assim: olha, vocês estão procurando no lugar errado. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Mas Deus, que plano doido é esse de estar na Babilônia, de construir casa na Babilônia, de orar pela Babilônia? Que plano doido é esse, Senhor? Ô Senhor, por que eu estou nisso? Por que eu estou vivendo isso? Por que minha família está sofrendo com isso? Por que as coisas estão acontecendo comigo, Senhor? Que plano doido é esse? Ei, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus não olha o agora, Deus não olha aqui, Deus olha lá. Deus está olhando para o futuro, irmão. Deus está vendo uma geração desobediente, uma geração que fazia o que queria. Deus disciplinou porque Deus tinha um futuro maravilhoso para eles. Vocês estão entendendo? Mesmo eles errados, mesmo eles quebrando a lei de Deus, fazendo o que desagrada a Deus, Deus ainda, diante de tudo isso, Deus faz um plano e diz: olha, o plano que eu tenho para vocês é melhor do que vocês imaginam. Talvez agora vocês não estão vendo de nada bom. Talvez agora vocês não tenham motivo para poder se alegrar, tocar. Porque, se eu não me engano, o Salmo 137 está relacionado a Jeremias 29. Porque no Salmos 37 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nós, salgueiros, penduramos a nossa harpa. Ali nossos captores pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que me grude a língua. Ou seja, o que o Salmo 137 está nos mostrando? Que eles não tinham motivo para se alegrar, que eles não tinham motivo para cantar, que eles não tinham motivo para poder jubilar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eles estavam numa terra cativos. Eles estavam com saudade de Jerusalém. Só que Deus estava fazendo isso para um bem maior, irmão. Por isso diz: olha, vocês estão achando que eu não tenho nada com vocês. Você acha que o futuro de vocês é aí na Babilônia? Não é. O futuro de vocês, os planos que eu tenho para vocês é de prosperar. Ah, mas eu estou sofrendo dano. Porque se você ler o texto, Jeremias 29, 11, vai dizer: planos de fazê-lo prosperar e de não causar danos. Espera aí, quer dizer que o crente não vai ter dano? Vai. Só que Deus está olhando na perspectiva o quê? Futura. Vocês estão entendendo? Futura. E não é terrena, é celestial. Irmão, para pensar. Olha para o apóstolo Paulo. Atos 9. Atos 9, Jesus se revela para Paulo e diz: vai para Ananias, Ananias vai orar por você e você vai ser curado, você vai voltar a enxergar. E Deus fala com Ananias, o próprio Senhor fala com Ananias dizendo: Ananias, Saulo está indo até você, você vai orar por ele. Mas Saulo, Senhor, Saulo é aquele que persegue a igreja, é aquele que mata os cristãos, é aquele que busca diante dos sacerdotes cartas para perseguir a igreja. É, Saulo. É esse mesmo, Ananias. E o Senhor disse a Ananias: Ananias, eu vou mostrar para Paulo tudo o que ele vai sofrer por causa do meu nome. Sabe qual que era o plano de Deus para Paulo? Sofrimento. Não era só de bênção, era sofrimento.
E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios, lá no capítulo 1, lá no verso 3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo entendia que a bênção de Deus muitas vezes não era terrena, era eterna, celestial. Por isso ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não vivia na sua perspectiva de vida humana, na sua vida terrena, ele sempre olhava para o futuro. Por isso ele diz, não me lembro agora o texto, em Coríntios, não lembro agora exatamente o texto, dizendo que as tribulações dessa terra, desse mundo, elas são momentâneas, comparado com a glória que será revelada a ele. Você está entendendo, irmão? Então Paulo entendia que as bênçãos, talvez terrenas, não viriam. Paulo tinha que trabalhar para sustentar seu ministério, tinha que fazer tenda. Paulo fazia tenda para poder ter recurso para que o evangelho fosse pregado. E aí, irmão, nós estamos ali dizendo, oh Deus, bênção, bênção, bênção. Tem uma música do Eli Soares dizendo assim, né? Tudo, como que é aquela música da bênção? Tudo que eu sou, tudo que Pai me deu. Ele fala do plano de Deus lá. Como que é, amor? Você lembra? Do carro. Deus pra ti é bem melhor, bem maior. Tudo foi o Pai lhe deu. E ele fica cantando isso. O que Deus tem pra ti é bem melhor. E a gente canta isso no sofrimento. A gente olha para a nossa vida e fala, peraí, se Deus tem para mim, tudo que Deus tem para mim é bem melhor, é bem maior, por que eu estou passando isso? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Porque Deus vê o futuro, Deus não vê o agora. Deus vê lá na frente, não é o agora. Então, o que nós aprendemos, irmãos? A entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Não deu certo isso, por que não deu certo? Porque Deus não vê o agora, Deus vê lá o futuro. Deus vê sua família prostrada aos pés dele, Deus vê sua família temente a ele. Deus não vê o agora. Não, Senhor, não, pastor, a palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Aonde eu colocar a planta do meu pé eu vou prosperar. Irmão, esquece isso. Um outro contexto, uma outra realidade. Deus vai te abençoar? Sem dúvida. Mas também nós vamos ter momentos difíceis da nossa jornada, para o nosso bem futuro. Paulo, você vai sofrer, tá? Tá bom, Jesus, eu vou sofrer. Paulo reclamou? Paulo murmurou? Paulo desistiu, irmão? Não, porque os planos de Deus eram melhor. E Paulo entendeu isso, por isso ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem entende que o plano de Deus é melhor do que o teu, não se importa com a vida. Porque a sua vida não é terrena, é eterna. Oh Senhor, olha para Jesus, o Filho de Deus. João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus, você vai lá no mundo, não é para ser servido não, tá? É para servir. Jesus, você vai lá no mundo para ser menosprezado, rejeitado. Você vai sofrer açoites, você vai ser pregado numa cruz, você vai morrer pendurado numa cruz. Esse é meu plano para você, filho. Aí a gente acha que Deus tem planos melhores para nós. Aí você acha que Deus sei lá, você é maior que Jesus. Você acha que você está acima do Filho de Deus, que morreu por você, que ressuscitou, que está à direita do Pai, governando todas as coisas, que está no trono assentado, que voltará e fará justiça. Você é melhor que Jesus. Porque o plano que Deus tem na sua vida é só de bênção. Irmão, fala para o teu irmão, não é só bênção. Está feliz? Os momentos, a tribulação dessa terra, elas são passageiras, irmãos. Com a glória que nos será revelada. Posso ouvir um amém, irmão? Estevão, pega Estevão. Pedro, pega Pedro, irmão. E aqui eu finalizo.
Lá em João 21, 18 ao 19. Vamos ler lá, para a gente finalizar. João 18. Desculpa, João 21, 18 ao 19. Lembra? Jesus reaparece para Pedro, pergunta se Pedro ama, ele diz que o ama. Aí no verso 17, vai no verso 17, João 21, 17. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja o quê? Ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Sabe qual era o plano de Jesus para Pedro? Morte. Mas não é só bênção? Não. Pedrão, você vai me seguir. Você me ama? Amo. Se prepara, que o plano que eu tenho para você é para morrer. Quem quer morrer para Cristo? Ninguém quer, né? Se morremos com Ele ressuscitaremos, irmão. Que nós possamos nessa manhã entender de que os planos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Amém? Não na sua perspectiva, na dele. O que Deus está fazendo na nossa vida, na tua vida, para você aprender. Entender que não é seus planos. Provérbios 19 e 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Você vai fazer plano? Vai. Prevalece o que, irmão? A vontade do Senhor. Acabou. E sabe o que é maravilhoso? É de saber que na provação, na disciplina de Deus, a gente se torna mais sensível a Deus. Vai para o texto. 29. Jeremias 29. Vai para o verso 12. É nesse processo, é nessa disciplina, é na situação que vocês estão vivendo, esse plano que eu fiz para vocês, aí vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei vocês. Virou a página. Verso 13: vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispensei, e trarei de volta para o lugar onde eu deportei, diz o Senhor. É na disciplina que a gente fica sensível a Deus. Por isso que Deus está falando: o plano que eu tenho para vocês é melhor, é maior. Não é para prejudicar vocês. Tem dor, tem perca, muitas vezes vai ter, mas entenda que eles são melhores. Melhores. Quem está entendendo isso? Passe por isso, aceite isso, não murmure, não reclame, viva isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Que nós possamos nessa manhã aceitar a vontade de Deus, o plano de Deus na nossa vida. Vamos orar? Senhor Pai, quão difícil é viver isso. Quão difícil, Senhor, é para nós aceitarmos isso. Quantos aqui queriam uma palavra de bênçãos? Quantos vieram aqui talvez por causa de uma palavra de bênção? Mas, Senhor, será que existe a maior bênção do que isso que nós estamos ouvindo hoje? De saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada sai fora do teu controle, Senhor.
Tudo está debaixo do teu controle. Que essa igreja possa entender isso. Que esse irmão que está vivendo em rebeldia possa entender isso e acordar e compreender nessa manhã de que o que está vivendo é graça de Deus. Deus está agindo e operando para que esse irmão ou essa irmã saia dessa situação. Porque o futuro que Deus tem para ele ou para ela não é esse. É o melhor, é o maior. Mas tem que passar, Senhor. Tem que suportar, tem que aceitar. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã, nos ajude. Ajude os meus irmãos a suportar isso. A suportar talvez para o rebelde a disciplina. A suportar para aquele que é fiel. A entender que os seus planos são melhores. O Senhor não nos quer fazer dano algum a nós. Pelo contrário, o Senhor quer nos dar vida e vida eterna. Esse é o nosso propósito nessa terra. Em nome de Jesus, ore ao Senhor essa manhã e diz: Senhor, eu aceito viver esse propósito. Senhor, eu aceito, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu aceito. Me ensina, me dê força. Espírito Santo de Deus, fale com Ele essa manhã em nome de Jesus. Aleluia. De cruz, mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Te rendemos graça. Levante do seu lugar, vamos agradecê-lo. Levante. Ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graça, Senhor. A ti rendemos graça. A ti rendemos graça. Ó Cordeiro de Deus, A ti rendemos graça. Cordeiro de Deus, A tua obediência, a tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna, a sua obediência nos deu a vida eterna, tua obediência nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? Senhor, nós entendemos essa manhã de o que nós precisamos é reconhecer primeiro
que nós estamos errados, para que haja arrependimento. Que seja assim, Senhor, sobre aqueles que estão vivendo uma disciplina por causa das suas escolhas erradas, que eles caiam em si essa manhã e reconheçam, para que o Senhor mude a situação dessa pessoa. E para aqueles irmãos que, Senhor, aqueles irmãos que o Senhor separou, que o Senhor colocou em situações, permitiu que acontecesse, sem que eles entendessem, sem que eles compreendessem. Senhor, conceda força, conceda maturidade espiritual, sabedoria, porque nós sabemos que o futuro que o Senhor tem é maior e melhor do que aquilo que eles estão vivendo. Nos abençoe nessa manhã, Deus, com esse entendimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Deus abençoe, uma ótima semana e viva o plano de Deus. Uma promessa